Então, gente, o que eu quero conversar hoje? Sobre o que nós vamos conversar hoje? A gente vai conversar de um assunto muito sério, muito importante e que às vezes a gente tá aí nessa correria danada, ainda mais agora, né? E aí a gente precisa prestar atenção numa coisinha, porque senão essa coisinha passa, ó, rápido demais e quando a gente pisca, acabou a oportunidade, a janelinha fecha, né? Eu falo assim, existe uma janela de oportunidade que ela se abre e tem um período que ela se abre para a gente poder plantar um monte de coisinhas ali na nossa criança. E essa janelinha está aberta. E depois essa janelinha ela vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando e acabou o tempo depois, tá? É impossível depois a gente reverter, a gente fazer alguma coisa? Não, jamais, nada é impossível, mas fica mais difícil. E a gente vai falar uma coisa agora que é sobre fases da criança, sobre infâncias, né, da criança, que às vezes a gente deixa, passa a oportunidade e aí depois lá na frente a gente fica pensando, né, por que eu não pensei nisso, por que eu não fiz assim, por que eu não aproveitei melhor, né, essa fase, essa oportunidade. Então, olha, se a gente parar para pensar, nas 3 fases da infância, da primeira até a terceira infância, não vou me aprofundar nisso, porque aqui o intuito da live não é a gente falar, né, entrar, se aprofundar nas fases da infância. Mas de 0 a 12 anos, que é o período da infância, e claro que depende de muita linha, de seguidores, né, que trabalham aí, mas a gente precisa... Vamos imaginar a fase da criança, né, as 3 fases de 0 aos 12 anos. Nessa fase de 0 aos 12 anos, para quem já é raiz, quem já colocou aqui hashtag raiz, né, já viu a gente comentar que onde uma janela grande de oportunidades acontece. E existem períodos que a gente tem, que esses períodos não voltam mais, tá? A gente não vai ter oportunidade mais da gente passar. Por exemplo, existe fase para a gente amamentar a criança, não é verdade? Essa fase vai do nascimento até ali por volta dos 2 anos de idade. Tudo bem que tem gente que amamenta a criança com 4, com 5 anos, tem gente que por algum motivo ou outro não amamenta, tá? A gente não tá aqui para discutir o certo ou errado. Mas você não vai ver ninguém de 15 anos sendo amamentado. Você não vai ver nenhum adulto, né, de 20 anos sendo amamentado. Por quê? Porque a fase é quando a criança é bebezinha, ela é pequenininha. Passou essa fase, ela não volta mais. Existe a fase ali que a criança, quando ela está iniciando o período para poder ir para a escola, que ela está aprendendo a se enturmar, que ela está se desligando da mãe, que se você não souber aproveitar essa fase, não curtir, não aproveitar, não ensinar a sua criança, não encorajar a criança já, né, a começar a ter um pouquinho desse desligamento, desse desapego, de forma saudável, claro, lá para frente você não vai ter oportunidade de fazer isso daí de novo, né? Vai passar essa fase, a criança ela vai uma vez começar a ir para a escola, começar a ser independente, a ter autonomia, a se virar longe da mãe, depois você não vai ter de novo essa fase para você ensinar isso daí para a criança, né? Existe uma fase da criança que é a fase de fantasia, independente se é certo, se é errado, né? Tem linhas que são super a favores da criança ter essa fantasia, dela imaginar e dela se envolver no mundo dela, tem outras linhas que são contra, mas independente, tem a fase que a criança sonha, que ela tem as fantasias dela, que ela quer se vestir, e aí... Se a gente deixar passar, depois a gente não aproveita mais. Você não vai ver ali um adulto de 30, 40 anos se vestindo de príncipe, de princesa, com sonhos ali, né? Então, a criança tem várias fases, ela passa por inúmeras fases. E será que a gente está conseguindo aproveitar? E agora, o que eu vou falar é um pouquinho mais além. Do 0 aos 12 anos, né? Tem a primeira, a segunda infância, até ali por volta dos 6, 7 anos, depois a terceira infância ali até os 12 anos, 8, 12 anos. Essa fase, eu também falo várias vezes, que as janelinhas da aprendizagem da criança, elas se abrem, tá? Ela se abre tanto para o cognitivo, para aprendizado, quanto para as emoções da criança, tá?
E se a gente não entende, se a gente não estiver preparado para isso, se a gente não souber como lidar com isso, o que acontece? A criança, ela pode começar a ter percepções equivocadas sobre ela mesma, tá? Ela pode pensar assim: minha mãe e meu pai preferem o meu irmão mais novo, né? Eu não sou tão aceito aqui nessa casa. Meu pai e minha mãe não têm tempo para mim, né? Não é verdade? As crianças podem pensar isso daí. Que mais que ela pode pensar? Eu não tenho meu espaço aqui em casa, eu preciso ganhar as coisas no grito, porque senão ninguém me ouve, ninguém dá bola para mim. Então, se a gente não conseguir trabalhar o emocional da criança, ela pode começar a ter pensamentos equivocados sobre ela. E se a criança tem pensamentos equivocados sobre ela mesma, o que acontece? Ela vai manifestar isso daí. E ela manifesta isso daí como? Com a desobediência. Você tem que falar em várias vezes e ela não vai obedecer, ela não vai ouvir. Ela vai provocar o irmãozinho, porque ela acha que o irmão veio para tomar o espaço dela. Aí ela vai, cutuca e provoca o irmãozinho dela. Então, a gente precisa ver o que tem por trás, né? O que tem por trás desses comportamentos equivocados da criança. E olha, vamos para a prática, tá? A gente traz algumas reflexões, mas quem é raiz aqui já sabe que o que a gente gosta mesmo é do quê? Da gente bater um papo, né? Vai lá, vem aqui, a gente vai conversando um pouquinho. Por quê? Porque quando a gente interage, né? A gente troca ideia, a gente aprende um pouquinho mais, não é verdade? E aqui é o que eu sempre falo, aqui a gente tá aqui pra gente poder ser cada dia melhor. Cada dia melhor, combinado? A Madalena compartilhando, contribuindo aqui com a gente. A minha filha do meio, de 14 anos, pensava dessa forma. Daí fui conversando e mostrando que o amor é para todos. E ela não era diferente. Muito bom, lindo, viu? Você perceber, você entender o que tem por trás do pensamento. Às vezes a gente só julga, não é verdade? Então, vamos lá. A Ana Carolina. Oi, Ana, tudo bom? Bem-vinda. Viviane, Rosana, pessoal aqui do Facebook tá dando um oizinho aqui pra gente. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho então. Então, olha, agora é a hora da gente fazer o nosso bate-papo aqui, combinado? O que eu vou querer? Eu vou colocar aqui uma frase, você vai imaginar agora, preciso de concentração de vocês. Vocês vão imaginar a sua criança, o seu filho ou a sua filha, tendo esse tipo de comportamento com você. E daí você vai contar aqui nos comentários pra gente como que você já reagiu quando isso aconteceu, tá bom? Como que você reagiu? Se você ainda não teve oportunidade, imagina ele fazendo essa cena, seu filho fazendo essa cena, e como que você reagiria, combinado? Vamos bater um papinho então sobre isso? Então, olha, preparadas? Vamos lá. Então, tô de olho aqui nas 3 redes, tá bom? No YouTube, no Facebook, no Instagram, vou conversando com todo mundo, pra gente poder imaginar agora as cenas e ver como que a gente reagiria, tá bom? Então, vamos lá. Imagina o seguinte, primeira cena. Você está super ocupada, tá? Hoje eu vou falar com as mamães porque eu não vi nenhum papai por aqui hoje, tá? Mas quem for ver depois, se tiver papais que vão assistir a live depois, serve pra mamãe e pro papai, combinado? Então, vamos imaginar aqui, ó, você... tá? Mamãe está super ocupada agora. Você tem 1 milhão de coisas para fazer, como sempre, tá? Você tá em casa, você trabalha home office, tem que fazer o serviço, tem que olhar a casa, você tá por aqui de coisas para fazer. E o seu filho ou a sua filha fica atrás de você o dia inteiro, chamando você para brincar o tempo todo. Mamãe, joga comigo, mamãe, brinca comigo, mamãe, senta aqui comigo, né? Papai, vem brincar comigo, papai, quero você. Tá ali o dia inteiro chamando você e você com um monte de coisa para fazer. Conta aqui nos comentários pra gente, sem mentir, verdade verdadeira, combinado? Qual que é a sua reação? A criança tá ali o tempo todo e você com um monte de coisa para fazer. Você vira para a criança e o que você fala? Ela tá pedindo a sua atenção o dia inteirinho, tá bom? Verdade verdadeira. Coloca aqui pra gente. Lembre-se que nós somos todos o quê? Humanos, de carne e osso. Nós somos mães, a gente passa pelas mesmas dificuldades. Então, vamos lá. Comenta aqui qual é a sua reação, tá bom? Criança
tá querendo toda hora brincar com você. E você com um monte de coisa para fazer. Você precisa dar conta de um mundo de coisa. E a criança tá ali. Quero brincar, vem brincar comigo, senta comigo, fica um pouquinho comigo. Nada que você sugere para ela tá bom. O que você fala? Vamos lá? A Alessandra já colocou. Se der, mais tarde a gente joga. Ótimo, Alessandra. Muito bom, tá? Valeu pela participação aí. Tem 2 meninos. Ai, ai, ai. Entendo você completamente, perfeitamente. Eu grito e falo, dá um tempo que estou ocupada. Eu grito e falo, Heloísa, a Ju com a Elo, né, Ju? A Grazi, eu falo que não dá, assim que eu terminar eu vou. Antigamente eu falava que não podia, que não dava. Pera aí que eu preciso da ajuda aqui do meu amigo, senão eu não consigo ver. Que não dava e que já ia. Hoje melhorei muito, ainda peço para ele esperar, mas a maioria das vezes eu paro e vou ver o que ele quer. Meus filhos, a hora de brincar é no fim da tarde. Aline, muito bem. Eu falo, filho, a mãe agora está muito ocupada, não consigo parar agora para brincar. Assim que eu acabar, brincamos. Espera um pouco, jogamos bola daqui a pouco, tá? Roberta. Normalmente fala para minha filha, estou ocupada, depois brincamos. Confesso que às vezes eu paro e brinco com ela, mas às vezes não consigo fazer isso. A Érica, isso acontece muito comigo, pois trabalho fora, só fico em casa no final de semana. Normalmente eu peço para esperar um pouquinho que vou brincar. Às vezes brinco, às vezes não. Ótimo. Às vezes brinco, às vezes digo para brincar. Digo para depois brincar pelo fato de estar ocupada. Tá bom. A Carla, aqui no Face, eu digo que agora eu não posso, mas assim que acabar a gente brinca. Viviane, falo que depois brinca e acabo liberando o celular. Rosana, vou enrolando até terminar. Tá bom. Já entendi, meninas. Agora, pensando na atitude de vocês, tá? Quando vocês têm esse comportamento, quando vocês falam essas frases para os filhos de vocês, eles se sentem encorajados e eles esperam o que vocês falaram ou eles continuam insistindo? A frase que vocês colocaram, tudo aqui que eu li, tá? Tô vendo que já teve mais 3 que subiram aqui no Instagram, já vou ler. A Glaucia colocou agora aqui no Face, tá? Já vou ler. Mas eu quero que vocês me respondam agora. Se o que vocês falam para a criança resolve o seu problema ou se você fica nessa o dia inteiro. A criança fala e você fala, a criança fala e você fala, a criança fala e você fala e vocês ficam nessa. Quero saber quem consegue resolver o problema com essa frase e quem não consegue resolver o problema com essa frase. Vamos lá. Vamos bater um papinho gostoso aí pra gente aprender um pouquinho. A Gleice diz que na maioria das vezes entende, tá bom. A Paty muitas vezes espera. A Aline diz que resolve. A Rosana diz que continua insistindo. Tá, a Kelly falou do Danilo. A Nath às vezes resolve e às vezes não. A Ju continua insistindo, porém com uma intensidade maior, fazendo birra até se jogando no chão. A Alessandra continua insistindo. Vanessa não consegue resolver. A Lu não consegue. A Sumara não consegue, continua pedindo. O Anderson e a Vanessa, eu coloquei assim, ó, a gente tá fazendo umas frases, tá bom? Pra ver qual que é a sua reação quando a criança tem esse tipo de atitude e se resolve ou não resolve. Então, primeiro você tá trabalhando um monte de coisa pra fazer, seja em casa, home office, a criança quer brincar. O que você fala pra ela, isso que você fala resolve ou não, tá? Resumindo, a gente já vai pra outra frase também. Tá, então tô vendo que tem quem resolve sempre, quem às vezes resolve, às vezes não. Desculpa, gente. E quem não consegue resolver o problema. Ótimo. Perfeito, tá? Já vou fazer o fechamento disso aqui. A gente vai ver outras ações também, tá bom? Que acontecem. Outras coisas de mães, pais com filhos aí. Então, vamos lá. Preparados para a segunda cena? De novo, tá? Vou falar a cena. Vocês vão colocar aí como que vocês reagem, qual que é a frase que vocês falam. E aí depois, na hora que eu perguntar, vocês também vão colocar se você consegue resolver o problema ou não.
tá? E segura aí, porque eu vou contar aí o que tá acontecendo depois, tá? Então, a segunda cena. A tua criança quer muito fazer uma coisa. Ela quer porque quer fazer uma coisa, mas você não pode permitir. Você fala não para a criança. E aí, adivinha o que acontece? Você falou não, vem aquele descontrole emocional. O grito, a birra, o choro, se joga no chão, esperneia e grita, vira aquela confusão. Quem já passou por isso sabe o que eu tô falando. O que você fala para a criança nessa hora? Coloca aqui, porque agora eu quero ver. A criança tá naquela hora do pânico geral, descontrolou, tá? A criança tá em pânico, é só o cérebro primitivo dela ali que tá funcionando. A gente falou isso daí no desafio das lives, tá bom? Quem me acompanhou. Ela tá com o cérebro primitivo, pura emoção funcionando ali. O que você fala pra criança nessa hora? Primeiro o que fala, tá? Não quero saber ainda se resolve ou não. A gente já vai falar sobre isso um pouquinho. Vamos lá, quero saber quem vai começar a colocar aqui. O que fala pra criança nessa hora, tá? Do descontrole emocional. Você falou o não pra criança e aí deu ruim, tá? A Paty, fica calma, vamos tentar conversar. Ótimo, tá bom. Depois você conta, quero saber se tá funcionando ou não, tá bom, Paty? Segura aí. Vamos ver. Fala que não, a Gui já contou, e ela insiste em fazer, a Vanessa. Eu insisto que não, e começo a falar com um tom mais alto. A Madalena foi ótima, ela surta e eu surto, daí a palavra final é a minha, dizendo que é não e ponto final, tá bom. Para de chorar que você não apanhou, quer ficar de castigo sem o celular. Tá, Sumário, eu falo para agora, senão vai ficar de castigo, ou às vezes pega o chinelo. Tá, a Ju, pode parar de gritar, não adianta fazer escândalo, já falei que não é não, já tô até imaginando você falar isso aí, tá bom? A Nath, geralmente eu gritava bastante, ele acabava sempre apanhando. Hoje peço para ele se acalmar primeiro e digo que vamos conversar, tá bom? Kelly Paz, lindona, maravilhosa aqui com a gente, bom te ver, a Roberta. Não falo nada, fico calada olhando para ela, olha, cada uma com a sua técnica, né? Eu converso para entender o que está acontecendo. Para com isso que assim você não vai conseguir. Estou tentando conversar com calma, pedindo para respirar. Ótimo. Tô adorando, gente, vocês colocar aqui. Agora preciso do meu amigo de novo. Eu tento conversar e explicar, mas ela está aos gritos, então acabo gritando para ela me ouvir. A Lu, respiro fundo e continuo a falar que não. Agora deixa eu ver aqui no Face. Face a letrinha maior, já não preciso, vamos ver. Eu digo antes, aí, não entendi, deixa eu ver. Fazer agora, depois do show que você deu, não vai poder mais. E não é não, tá? Viviane, depende de como eu estou emocionalmente. Às vezes eu converso, às vezes surto e explodo com mais grito. A Glaucia, tento acalmar a criança. A Andressa, para de gritar, assim não consigo entender. Não adianta pegar pirraça, coloco de castigo. Ai, vocês são demais. Vamos lá. Respiro fundo e continuo a falar que não. Gente, boa, tá? Valeu, obrigada por vocês estarem aí colocando tudo que tá acontecendo. Agora, eu quero saber. Quando vocês falam desse jeito, quem resolve o problema? A criança tá lá gritando, surtando, que quer o negócio, aí você faz o que você colocou aqui, tá? Não adianta pegar a pirraça que eu coloco de castigo. Para de gritar assim, eu não consigo entender. Que mais? Tô tentando conversar com calma. Para com isso, você não vai conseguir. Para já, que senão eu vou pegar o chinelo. Quando você fala essas frases, a criança para. Tava gritando. Ela para, fica quieta, entendeu o que você falou e acabou o surto. Ou ela continua fazendo, ou às vezes até faz mais alto, ela ainda piora. Quero saber agora aí. Tá? A criança já surtou, já tá no berro. Você falou essa frase que você compartilhou aqui com a gente, tá? Tô amando porque eu tô vendo que a gente aqui é tudo normal, né? Todo mundo normal. Todo mundo mãe, pai, toda gente de carne e osso aí. Procurando ser melhor, cada dia melhor. E a gente vai chegar lá. Então agora eu quero saber, me conta
qual é a reação da criança quando você fala essa frase para ela. Ó, já tem a Grazi aqui falando que também coloca de castigo, né? Então, vão colocando aqui comigo. Comenta aí, tô dando um tempinho para vocês digitarem, enquanto eu vou tomar mais um chazinho para me descer minha garganta, e eu já vou ler o que vocês estão colocando aqui. Facebook, YouTube. Então, deixa eu ver aqui, ó. Agora começa a subir um monte de comentário. Já tô indo pro Facebook também. A Grazi coloca de castigo, chora 2 minutos, para e chama. Fala que parou de chorar e já quer conversa, tá? A Ju, não resolve, continua nos berros até eu surtar e acabar pegando chinelo, tá? Chora mais e mais, grita depois, pede desculpa, não continua gritando, aí eu surto, não, continua gritando, aí surto de vez. Ah, Glauciene chegou agora, segura aí que você já vai participar da próxima, Glaucio, continua aqui com a gente. Alessandra, às vezes, tem caso que tem que falar 2 vezes, continua, aí corro pegar o chinelo, às vezes chora mais ainda, dou um tempinho para ela voltar a conversar de novo. A Gleice aqui não resolve, chora horrores para depois se acalmar, mas eu sustento não, tá? Madalena, às vezes ela continua, às vezes ela percebe que eu falei com firmeza e pede desculpa, tá? O meu continua e quando não consegue diz que está triste, normal. Até chora, mas pouco menos, porque senão leva uns tapas, já sabe o que vem. Antes o Danilo batia a porta do quarto, agora eu converso e se acalma. Diminui a intensidade da birra, mas continua um pouco. Aí peço bastante calma e vai resolvendo. Para porque já explodi, aí fica me olhando com raiva. Já até tô sabendo o que ele tá sentindo, que já sei o que tá passando na cabeça dele. Aí respiro e explico, ele acaba pedindo desculpas. Continua gritando, aí pega o chinelo, mas não resolve. Continua gritando, tento conversar até eu perder a paciência. Deixa eu ver aqui também. O Anderson e a Vanessa, graças a Deus, para mim dá certo. O Andressa, depende do dia, tem dia para mais, tem dia que grita menos. A Viviane sai mais bravo ainda. Outra Grazi aqui no Insta, continua gritando e eu tentando conversar até eu perder a paciência. A Vanessa continua gritando, eu pego o chinelo, mas não resolve. Tá, beleza, gente. Então, ó, 2 cenas aí que nós já conversamos, né? Que a forma de agir. Tem gente que não conseguiu solucionar nem com a primeira cena e nem com a segunda cena. Vamos ver agora, na próxima cena, o que você faz agora, combinado? Vamos ver. A gente já vai ter o fechamento de tudo isso, combinado? Segura aqui comigo. A gente vai ver mais 2 cenas e aí se prepara para daqui a pouco, tá? Então, vamos lá. A próxima cena. Então, ó, para quem chegou depois está perguntando. Então, é assim, ó, eu vou falar uma cena que já deve ter acontecido com você, mas se graças a Deus ainda não aconteceu, imagina, faz de conta que a tua criança está fazendo essa cena, tá? Então, você vai colocar aqui pra gente qual que é a tua reação, o que você fala pra criança, tá bom? E aí depois você vai contar se resolve ou não. Então, vamos lá. Agora, uma cena. Você ou deu uma bronca na criança, ou você não deixou ela fazer o que ela queria, e ela tá muito brava com você. E aí, ela fala, eu não gosto de você, ou é muito chato morar aqui, quero morar na casa da minha avó, a minha madrinha é mais legal. Imagina ela falando isso pra você, tá? O que você faz nessa hora? Me conta aí, conta pra todo mundo. Não sei se alguém já passou por isso ou não, tá? Não sei a idade dos filhos de todo mundo aqui, mas muitas mães já passaram por isso, muitos pais já passaram por isso. Então, imagina a criança falando pra você que você é muito chata. Ah, eu não gosto de você, né? Ou não gosto da mamãe, só gosto do papai, não gosto do papai, só gosto da mamãe. Vou fazer minha mala e vou embora. Imagine a criança agindo desse jeito. Qual vai ser a sua reação? Comenta aqui o que você fala ou o que você faz. Tá bom? Imagina a criança agora aqui, tá furiosa com você. E ela fala isso daí. Tô esperando vocês mandarem aqui a mensagem pra gente começar a pensar um pouquinho. Adoro a criatividade de todo mundo. A Roberta, ouço direto. Digo, pode ir, queira agora.
Ó, a Letícia, aconteceu comigo semana passada. Glaucia, eu nunca passei por isso, mas eu esperaria ele se acalmar e conversaria com ela. Madalena, ela disse que eu sou egoísta, sou besta, chata, que o pai dela é fofinho, que ama só o pai dela. Ai, 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 eu chorei. Aqui fala que não me quer, e eu digo, tá bom então. Eles não dizem isso não passei por isso, tá bom. Mas, mamães, então vamos lá. Quem passou e quem não passou, qual que é a tua reação? O que que você faz, tá? Já entendi, porque é comum, tá? Muita gente passa por isso. Quem não passou, graças a Deus que não passou por isso, né? Mas é comum, tá? É normal passar por isso. Criança pode fazer isso sim. E não é porque ela não ama, não. Tem outra coisa que eu já vou contar o que tem por trás disso daí. Mas agora eu quero saber qual que é a tua reação. O que que você faz, tá bom? Olha, o Anderson e Vanessa. Uma vez meu menino falou, disse que quem manda em casa sou eu, que se ele quiser pode pegar a roupa e mudar. Tá, a Andressa vai para casa da vovó então. A Eliane, eu falo, pode ir, só que não pode mais voltar. A Carla, minha filha de 6 anos disse isso essa semana. Eu disse para ela, todos os lugares têm regras e temos que seguir independente do lugar que esteja. Jane Lindona chegando aqui, boa noite. A Viviane, já passei por isso, explodi dizendo para ir, mas me senti muito mal depois. A Glaucia, se a criança me falasse isso, eu me sentiria frustrada, querendo saber onde errei. Vamos voltar aqui para o Insta. Aqui fala que não me quer, eu digo tá bom. A Grazi, a Alessandra, eles não dizem isso, não passei por isso. Gui, Guide, eu acho. Ele fala que está triste, que não sou mais amiga dele. Eu falei, tá bom, vamos arrumar as roupas, a Kelly, a Sumar. Já ouvi isso, na hora estava com tanta raiva que peguei ela pelo braço e falei que ia arrumar as coisas dela. A Ju, já aconteceu. Eu falei para ela que ela nunca mais ia me ver, ia levar ela para casa da vovó. E depois de falar isso, chorei horrores e me senti a pior mãe do mundo. A Érica, a minha ainda não falou isso comigo, mas com certeza ficaria arrasada. A Paty, também não passei por isso, espero não passar. O meu pergunta se não gosto mais dele. Aí digo que não é porque não deixei ele fazer alguma coisa que eu não amo. A Luciana, fico muito triste porque ele fala que não gosta de mim porque brigo com ele. A Kelly mandou o Danilo arrumar as coisas. A Gleice, filha, sempre fala isso quando tá com raiva. Confesso que fico triste. Cleo, já aconteceu comigo e falo, vai ter que me aturar. Quando você estiver adulto, você pode ir. Falei, vamos arrumar essas coisas, porque estava com tanta raiva. Vanessa, ele diz que sou muito chata, sou egoísta, que não gosto dele. Fico triste, mas digo que não é verdade. Mas ele não entende. Concordo. Criança não tem... Eles misturam o significado, né? A forma deles entender as coisas, tá? Então, ele não entende mesmo. A Érica, eu iria falar para ele se acalmar, que vamos conversar sobre isso. Madalena, escuto tudo isso, mas digo que amo ela e depois peço desculpa em todas as situações. Ela pede, tá? Ainda não passei por isso. A Roberta, eu perguntei porque ela queria ir para casa da tia Lu. Ela me disse que lá é mais legal, que eu brigo muito. Cleidiane, já passei por isso e explodi. Mandei ir, mas me arrependi. Então, vamos lá. Agora eu quero saber. Quem então já passou por isso? Quem já falou isso daí para criança? Pode ir, quer que eu ajude a arrumar as malas, né? A criança parou, nunca mais falou nada? Ou ela repetiu o comportamento? Já te chamou de chata mais uma vez, mais 2 vezes, já falou que não gosta de você mais algumas vezes, já falou que na casa da vovó, da titia, da amiguinha é mais legal. Quero saber se você passou por isso só uma vez, se você passou por isso várias vezes, se a tua atitude resolve, se a tua atitude não resolve. Comenta aqui com a gente, compartilha se você conseguiu resolver o problema e nunca mais aconteceu, ou se de vez em quando ainda acontece essa situação, né? Vamos lá. A Kelly parou, não falou mais nada. Então, quero saber se a criança fez uma vez só e pronto, ou se ela fez uma, fez 2, 3, né? Tem gente que começou agora, que falou que aconteceu na semana passada, uma vez.
Vamos torcer para não acontecer de novo. A Nath, diminuiu a frequência, mas ainda acontece, tá? Às vezes acontece, às vezes fala, mas também não recua um pouco, tá bom? Algumas vezes, mas ultimamente não tem falado. Depois que eu parei com os gritos, legal, Letícia. De vez em quando ainda continua. Minha filha fala sempre quando tá chateada que não para. A Vanessa, ainda não acontece. A Cleidiane diz que ainda acontece às vezes, que não resolve. Às vezes acontece, a Sumara, ainda acontece, a Vanessa. Então, vamos lá. Vamos para a última, então? A Carla não chamou mais e não me pediu. Que bom, Carla, muito bom. Aqui, depois eu explico que quando eu reclamo de algo, era para melhorar e pronto. Ele falou uma vez. Beleza. Então, vamos para a última agora, gente? Vamos lá? Vamos refletir um pouquinho na última cena? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar que a sua criança foi fazer alguma coisa e ela não conseguiu concluir. Ela não conseguiu terminar. Vamos supor, cada um vai imaginar a cena aí na sua casa, tá? Eu vou colocar uma para vocês terem ideia, mas eu preciso que vocês imaginem a cena, tá? Que vocês já tenham vivenciado. Então, imagina que a criança achou que ela conseguiria fazer alguma coisa, tá? Ou que ela foi pegar o suco e colocar no copo, achou que já era grandinha e daí derrubou tudo. Ou que ela deixou o copo cair no chão e quebrou. Ou que ela foi pegar a roupa dela sozinha e bagunçou tudo a gaveta dela. Imagina ela cometendo um erro. Que você fala para a criança de verdade verdadeira, quando isso acontece, que ela, não prestou atenção ali, deu ruim aí na hora que ela foi tentar fazer. Qual é a sua reação para a criança? O que você fala para ela? Imagina o seu filho ou sua filha ali, foi fazer alguma coisa, cometeu um errinho, deu ruim o negócio, aconteceu um acidente, um desastre ali na hora. O que você fala para a criança agora? Vamos lá, quero saber verdade verdadeira aqui, hein? O que aconteceu? O que você fala para a criança? A Beatriz, falei que isso ia acontecer, já tô vendo. A Grazi, brigo e digo, viu o que você fez? A Kelly, presta atenção no que você está fazendo. A Alessandra, eu grito, eita, porque não me chamou, não sabe ter cuidado? A Cleo, presta atenção da próxima vez. A Letícia, hoje a Luana foi justamente pegar o pijama dela e quando abri a gaveta, imagina, tô imaginando, tudo revirado lá. Lá do quarto perguntei, Lu, o que você fez aqui? E ela, nada, mãe, ela tem 4 anos. A Nath, presta atenção no que está sabendo, sabia que ia acontecer isso. Falo, presta atenção. Já aconteceu e eu disse, ei, Heloísa, presta atenção, filha. E logo pede desculpas. E eu falei, calma, é errando que se aprende. Depende de qual foi a razão. Normalmente grito e falo, eu te avisei. Perdi aqui. E se fizer novamente, te dou uma surra. Ai, Kátia, depois eu quero saber se resolve, me conta. Madalena, eu sempre digo para ela, pedir para mamãe ou papai, que sozinha não pode, porque pode acontecer algo que possa machucar. E digo, não faça mais isso. Eu digo para prestar mais atenção e me chama. Tenha cuidado, se for sujeira limpa para me ajudar, vá logo, se for atividade, calma que vai conseguir. Roberta, gritei, dei uma bronca e disse, presta atenção. Não fique brava, mas disse que não pode fazer isso. Não fique brava, foi ótimo. Érica, isso acontece muito aqui, várias situações, mas ela já vem falando baixinho comigo, mamãe, eu sem querer deixei cair o suco, desculpa. Eu falo, filha, tem que ter cuidado, pede pra mamãe. A Érica, eu sou calma nessa situação. Então, vamos vir agora pro Face. A Elaine, o Miguel derramou suco esses dias, não briguei, pedi pra ele limpar, funcionou. Viviane, você é muito apavorada. A Cleide, meu filho derramou café, veio correndo pedir desculpas antes de eu brigar. Fabiana, presta atenção no que tá fazendo. Andressa, você está aprendendo e logo vai conseguir fazer certinho.
O Anderson Vanessa, se eu já estiver nervosa, eu costumo brigar, mas na maioria das vezes eu converso para prestar mais atenção e me chamar. A Glaucia, não tem problema, vamos arrumar isso e toma mais cuidado da próxima vez. A Thaís, antes de você, por que mexeu nisso? Agora acontece, filho, vamos resolver isso. Thaís, tem um antes Lisa e um depois Lisa aí na história, né? Ah, tá. A Letícia falou pra ele que não ficou brava. Entendi. Beleza. Obrigada por ter falado, tá bom? A Ana lindona. Oi, Ana querida. Super mamãe uau aqui com a gente. Tudo bom? Então, vamos lá, gente. Agora, para encerrar, quero saber. Quando você fala essas coisas pra criança, ela nunca mais comete erro, ela para e ela vai fazer tudo certinho da próxima vez, ou às vezes ainda continua acontecendo, né, uns deslizes por aí. Conta aqui que a gente quer saber, tá bom? Quando acontece essa cena com a criança, né? Ela puxou a roupa igual a gente viu ali, que aconteceu ontem, com a mamãe que contou do pijama que a filha foi lá, buscou na gaveta e bagunçou tudo. Aí continua, né? A tua atitude faz com que a criança continue fazendo, ou ela presta atenção, não vou mais mexer em nada, vou chamar a mãe primeiro, né? Não vou colocar açúcar, vou chamar a mãe, vou chamar o pai. Será que é isso que a gente quer? Da criança, chamando a gente para tudo? Ou será que a criança pensa, agora eu vou tomar cuidado, agora eu vou fazer, não vou errar e tá tudo certinho. A Nath continua aprontando, mas tem pedido ajuda com mais frequência, continua acontecendo. Acontece, parece que esqueceu o que eu falei, às vezes acontece, continua. Ai, tô amando vocês, continua. Às vezes continua porque ela quer ser muito independente, acha que pode fazer tudo sozinha. Exatamente, criança quer ser muito independente. Boa, a Grazi continua acontecendo, a Viviane continua sempre. A Carla pede ajuda e diz que acha que está fazendo tudo errado. Vai acontecer, é natural da idade, temos que entender. Quando eu ver que não consegue, fala, mamãe, pode me ajudar? Tá. Mas agora eu preciso falar uma coisa muito séria. E eu preciso falar antes de uma coisa muito séria. Eu não sei vocês, tá? Mas eu preciso confessar para vocês que enquanto eu estava lendo as frases, enquanto eu lia, eu me coloquei no lugar dos filhos de vocês, tá? Vocês, as mães, falando. E eu vou ser sincera para vocês. O meu coração está disparado, na verdade, tá? Eu estou ansiosa. Foi como se eu fosse criança ouvindo as frases que foram colocadas aqui, tá? E eu não tô falando isso que não é para deixar ninguém com culpa, longe disso, tá? É um sentimento que é verdadeiro, tá? Tá acontecendo isso comigo mesmo, agora. Eu tô com o coração aqui, ó. Eu me pus como criança enquanto eu estava ouvindo. E é automático eu fazer isso, tá? É automático. Sempre, eu já comento aqui, sempre eu fui entender o que acontece com as crianças. Desde a época de escola, quando vinha me contar, vinha professor com criança, pais com criança, eu sempre procurava me colocar no lugarzinho do serzinho que estava ali. E é natural de mim, tá? Eu faço isso, acontece ali. Então, enquanto vocês falavam, eu não sei se alguma de vocês também conseguiram fazer isso, se vocês fizeram isso, tá? Mas se vocês tiveram essa oportunidade ou não sei se vocês, alguma, né, percebeu isso ou não, mas eu me coloquei no lugar das crianças. E algumas frases aí me machucou um pouquinho, tá? Porque eu já vi ao vivo muitas mães falar isso para as crianças e eu pude ver no olhinho delas ali, né, o que elas estavam sentindo. Eu falo assim que às vezes é uma dorzinha que dói na alma, né, e a gente não entende. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês, que é o fechamento. Eu não juro que eu não estava preparada para falar isso na live, não, tá? Não tinha. Tem o meu roteirinho aqui, mas não tinha. Eu já ia partir pro fechamento. Mas eu tô compartilhando com vocês a emoção que eu tô sentindo, tá?
E agora sim eu vou passar aqui para a gente poder fazer um fechamento. E eu preciso contar uma coisa para vocês. Inclusive ontem eu estou fazendo um curso para poder, estou tirando a minha certificação internacional baseado nessa educação positiva, e ontem a gente estava em curso com a autora do programa, né? E me marcou muito quando ela falava, até fiz um post aqui no Instagram, um story no Instagram do curso, e me chamou muito a atenção que ontem a Jane falava assim, que quando a criança ela tem uma atitude que tira a gente do sério, quando a gente se irrita, não é a criança que irrita a gente, ela deixou isso bem claro e eu concordo com ela. Quando a gente se irrita com alguma coisa que a criança fez, essa criança está desencorajada. Ela está desencorajada. Eu sempre falo para vocês, quem é mamãe raiz e acompanha sempre a live aqui. Eu sempre falo assim, que tem mães que falam, Lisa, aconteceu isso, o que eu faço? Lisa, falei não e a criança surtou, o que eu faço? Eu não vou dar receitinha de bolo para você aplicar ali. Porque antes dela gritar, tem coisas por trás. Essa criança está desencorajada. Na primeira situação, quando a criança está pedindo atenção, pedindo atenção, pedindo atenção, ela está desencorajada. Isso não sou eu que estou falando, inclusive foi aula fresquinha que eu tive ontem com a maravilhosa, abençoada Jane Nelson. E ontem, quando eu estava vendo a aula, eu falei, meu Deus, eu preciso levar isso daí para as mamães que me seguem, eu preciso espalhar essa mensagem. Claro que ela não trabalhou isso, mas eu estou querendo ilustrar, né? Trazer para a gente, para ficar mais fácil da gente perceber e da gente entender o que acontece. Quando a criança, ela quer muito a nossa atenção, ela não está encorajada, ela não se sente pertencida, ela não se sente, ela só se sente amada e pertencida se alguém parar e prestar atenção nela. Se alguém parar e ficar dedicando tempo para ela. Claro que a gente tem que ter tempo de qualidade com a criança, sem dúvida. No curso, no programa eu falo muito isso. Mas a criança que fica toda hora querendo a tua atenção, que fica chamando a tua atenção, ela está desencorajada. E ela precisa ter alguém olhando, alguém está ali com ela. A criança que passa o dia tranquila, envolvida com as suas coisas, né? Brincando sozinha, fazendo o que tem que fazer, o que acontece? Ela está fazendo o quê? Ela está falando que ela precisa de atenção. Quando você dá atenção, ela se sente bem. Então, ela está desencorajada a ficar sozinha, ficar tranquila. E às vezes, o que a gente faz? A gente desencoraja mais ainda com as frases que a gente fala para a criança. Não é verdade? Quando a criança está ali, que ela grita o não, né? Que você fala o não e ela grita, ela esperneia, ela se joga no chão. O que acontece? São crianças que querem ter a última palavra. São crianças que gostam de controlar também, né? A gente já falou sobre isso daí. Criança controladora, com mãe, pai controlador, dá isso aqui. Criança que ouve o não e ela surta, eu já estou falando de crianças maiores, tá? No programa, no curso, eu explico a diferença de crianças pequenininhas e a diferença de crianças grandes. Ela está desencorajada a ouvir uma outra opinião, né? A tentar se acalmar. Ela está desencorajada. E a gente faz o quê? A gente põe essa criança mais ainda para o desencorajamento, né? A gente incentiva mais ainda ela com as palavras que a gente fala. Em vez da gente procurar incentivar, a gente motivar a criança, a gente ajudar ela a ser melhor, a gente encorajar ela a superar o que tem por trás desse comportamento, aí a gente faz coisas. E por isso que vocês viram que a maioria das vezes tem gente que tem resultado, que, né, tá ótimo. Mas a gente viu aqui que a maioria das vezes não funciona. Por trás do mau comportamento tem um pedido de socorro. E sabe o que o teu filho, o que a tua filha fala para você na hora do mau comportamento? Tá falando assim, mamãe, eu sou criança. Eu só quero ser encorajado, eu preciso de ajuda.
É isso que tem por trás do mau comportamento da criança. É isso que tem por trás, tá? Se a criança fala para ela que tá bravo, que tá triste com você, que quer morar com a avó, ela tá mostrando o quê? O que ela tá pedindo? O que tem por trás disso daí? Como que tá o vínculo de vocês ali? Ela tá falando, olha, eu acho que tem gente que pode me olhar com outros olhos. Eu não tenho dúvida que o seu filho, que a sua filha, que vocês que estão aqui comigo, não tenho dúvida do quanto que essas crianças são amadas. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas nessa hora a criança não tá sentindo isso, sabe? Ela não tá sentindo isso, ela não tá percebendo isso. E às vezes a gente faz o quê? A gente ignora, a gente manda engolir o choro, a gente fala que vai pegar o chinelo, a gente manda ir de castigo, a gente fala que da próxima vez, que pode ir, porque se for não volta mais, né? É claro, gente, que em casa tem que ter autoridade sim, tem que ter firmeza sim, tá? Vocês que falam e cumprem o que falam, está de parabéns. Pior é falar e não cumprir. Pior ainda, tá? É ficar ameaçando e não cumprir. Isso é péssimo, tá bom? É falar, né? Se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo. Daí você não faz. Então, eu percebi que a maioria aqui tem firmeza. Isso é ótimo. A gente precisa ter firmeza, tá? Tem que ser firme, com certeza. Porque tem gente que daí acha que já é pra abrir mão de tudo, né? É só festa, só alegria. Não é, tá? Senti muita firmeza na grande maioria aqui de vocês. Tem que ser firme, com certeza. Mas a gente precisa ser uau. Ser uau. O que é ser uau? É usar de gentileza. É amar incondicionalmente os filhos, que todos amam. E usar de firmeza, tá? Usar de gentileza, amar e usar de firmeza. Uau, tá? É isso que a gente precisa com a criança. E muitas falas aqui, eu vi o quê? Eu vi muita firmeza apenas. Cadê a parte da gentileza? A criança está se sentindo amada ou ela não está se sentindo amada? Como que tá isso daí, né? A criança que foi fazer alguma coisa e cometeu um erro. Quem que nunca cometeu um erro aqui? Só hoje, deixa eu falar uma coisa para vocês. Só hoje, aqui na minha casa, eu quebrei 3 copos. Tá? Quebrei um de manhã, quebrei um na hora do almoço e quebrei um agora há pouco. Não sei o que aconteceu comigo aqui, tá? Imagina só, a minha mãe aqui dando de dedo em mim, brigando comigo. Aconteceu, não sei porquê, mas hoje o negócio aqui tava, né, abençoado. Aí a quebradeira dos copos. Já falei que já tem que comprar mais um estoque de copo aqui em casa. Como que a gente encoraja a criança nessa hora que ela comete um erro? Como que a gente faz nessa hora para encorajar? A gente encoraja a criança falando para ela que quando for fazer tem que sempre chamar a mamãe, sempre chamar o papai? A gente está encorajando essa criança quando a gente fala isso? A gente encoraja quando a gente fala para ela, eu te falei, eu te avisei, tá? E olha, quando vocês estavam falando, eu estava absorvendo tudo isso daí como criança. Agora, Lisa, eu tô me sentindo muito culpada. Olha, a culpa é a pior coisa que tem, tá? Ninguém tá se sentindo culpada, ninguém é pra se sentir mal. Lisa, eu vou dormir péssima, não. Olha, eu refleti muito ontem no curso que eu estava fazendo à tarde, muito ontem. E eu falei, gente, eu preciso passar isso daí pra frente, porque muitas mães, muitos pais fazem isso e não se dão conta que a gente, quando faz assim, a gente está desencorajando as crianças. O método Mamãe Uau, ele vem para a gente poder trabalhar o passo a passo. E as mamães Uau que estão aqui, que já entraram no curso, que estão fazendo, não é fácil, mas o módulo 1 do programa é a gente, é foco na mãe, é foco no pai, para a gente conseguir mudar, porque a gente traz muita coisa, muita bagagem que a gente repete. A gente continua fazendo o que faziam há muito tempo atrás, a gente continua fazendo achando que isso é o certo.
Por quê? Porque você ainda não teve a oportunidade de ver outra coisa. Então, por isso que sem culpa. E a culpa é uma forma da gente ficar tranquilo, né? Ah, eu fiz errado, mas eu sinto culpa. Eu não sou tão ruinzinha assim, não sou tão malzinha assim. Não tem ruim, não tem certo nem errado. Que a gente é pai, que a gente é mãe, que tem carne e osso. A gente não é Mulher Maravilha, que a gente não é super-homem. A gente faz isso mesmo, tá bom? Eu não sou sempre zen com as minhas crianças. Já falei pra vocês, às vezes eu piso na bola, sim. Falo coisas que não deveria, falo, sim. Sabe, não vou ser hipócrita de falar para vocês que eu não cometo alguns deslizes aqui em casa. Claro que eu cometo, né? A gente é tudo igual, mas cada dia melhor, cada dia eu procuro melhorar. E se eu cometo um erro, sento com os meus filhos e resolvo. Desculpa, mamãe agiu assim, não deveria, e bola para frente. Não tenho problema nenhum em pedir desculpas. Mas a gente precisa aprender a encorajar os nossos filhos. Sempre presta atenção daqui para frente. Sempre que a sua criança tiver um comportamento inadequado, ela está tendo aquele comportamento porque ela não está se sentindo encorajada para enfrentar aquele problema. É um pedido de socorro, tá? Vamos prestar atenção com as marquinhas que a gente está deixando aí nos nossos filhos. Eu falo, não adianta parar de surtar, não é simplesmente parar de surtar. A gente precisa o quê? Saber como fazer, como agir, como encorajar. Mas pensa um pouquinho, gente, tá bom? Vamos refletir um tiquinho aí do que a gente fala para os filhos da gente. Qual que é a história que a gente está contando para eles sobre eles mesmos. O que eles acreditam que eles são quando a gente fala essas palavras, né? Quando a gente fala para a criança, se você der mais um pio, eu pego o chinelo, né? Olha, eu te avisei, viu que você não consegue fazer? Por que você não pediu para a mamãe? O que a gente está contando para a criança? Qual que é a história que ela está construindo sobre ela mesma? Quais as crenças que essa criança está criando para ela mesma? Então, a gente precisa parar e pensar um pouquinho. Então, fica aí a reflexão, mas por favor, um pedido meu, sem culpa, tá bom? Nada de culpa. A culpa não deixa a gente dar um passo para frente. A culpa não deixa a gente ver que há uma possibilidade, que pode ser melhor, que pode mudar. A culpa te paralisa no passado. Você fica vendo lá para trás o que aconteceu e você fica gerindo um sentimento que não é gostoso, que não é legal para você. Longe disso, ninguém precisa de culpa, tá? Ninguém. Já chega que às vezes tem um mundo aí fora que aponta o dedo pra gente. A gente não precisa disso. A gente precisa estar bem, tá? Gratidão